Bom, deixa eu me apresentar um pouco primeiro. Talvez tenha gente aqui que não me conhece bem. Eu sou o Felipe, eu sou casado com a Fabiane há 26 anos e nós somos os fundadores da Casamentologia. Casamentologia é uma empresa de empoderamento de relacionamentos estáveis. Uso esse termo porque nem todo mundo tem um casamento tradicional, naqueles moldes assim, mas se você está se relacionando de maneira estável com alguém, isso é uma relação estável a despeito de ter o formato tradicional de um casamento ou não, e nós existimos para ajudar você a ser feliz na sua relação estável. Casamentologia, ela nasceu de uma dor pessoal. Eu venho de uma família que há muitas gerações coleciona, a minha árvore genealógica, ela é cheia de experiências de divórcio, né? E todo o meu respeito a quem passou por isso, né? E você sabe que as famílias têm uma tendência a gerarem padrões de problemas. Então, um dos padrões de problema, de dor da minha família são os divórcios em série. Mais de 11, 14 divórcios na minha árvore genealógica. Então, a casamentologia nasceu primeiro de uma dor, porque quando eu casei, eu sabia qual era a realidade da minha família e eu pensei assim, eu não quero passar por isso, eu sei o quanto isso dói, não é? Então, se eu for me casar, eu quero fazer dar certo. E daí, então, também nasce a casamentologia da minha dor pessoal, mas também do desejo de ajudar outros casais. Contra tudo e todos, contra todas as estatísticas, eu e Fabiane permanecemos casados já há 26 anos, temos um casamento que não é perfeito, desiste de perfeição, isso não existe. Gente, mas o casamento é para fazer a gente florescer. É uma oportunidade única. Então, perfeição não existe, mas existe florescimento. E o que eu tenho visto é que o casamento, gente, ele anda meio por baixo, né? O pessoal meio desacreditado de casamento, o pessoal já casa com contrato, né? Ou nem procura formalizar a relação, como quem diz assim, não sei ainda se já encontrei a pessoa certa. Eu acredito que mais importante do que encontrar a pessoa certa é eu ser a pessoa certa. Eu me tornar o ser humano que funciona dentro de uma relação estável. Então o casamento tem apanhado muito, as pessoas falam mal do casamento, né? Há um dramaturgo que ele fez até uma peça chamada O Submarino Amarelo, era uma peça sobre o casamento. E a ideia era, olha, assim como o casamento, o submarino foi feito para afundar, o casamento também foi feito para afundar. Isso é crítica, isso é desdém, né? Isso é maltratar o casamento. E é certo também que as estatísticas não ajudam, né? A cada 3 relações estáveis, 3 casamentos, haverão 2 divórcios. Num prazo de 40 anos, 70% das pessoas que se casaram nesse período vão se divorciar. O recasamento tem 10% ainda mais de chance de terminar num novo divórcio. Mas nós da casamentologia, nós acreditamos que o relacionamento, a maioria dos relacionamentos tem tudo para dar certo. Felipe, mas e a estatística? Não prova o contrário, então? Gente, olha, nós somos uma empresa que acredita em ciência. Tá? Então nós não vamos defender, a filosofia da casamentologia não vem nem de Hollywood, nem da religião. A filosofia da casamentologia para empoderar casamentos vem de Harvard, vem dos grandes centros de estudo e desenvolvimento acerca daquilo que de fato faz as pessoas funcionarem bem em relação, aprofundarem a relação, se auto-realizarem. E a gente tem dito que a ciência hoje ela é pró-casamento. A ciência está aí para nos ajudar. E algumas pessoas pensam assim, não, porque vamos ver se o amor vai dar certo, depende de eu encontrar a pessoa certa. E acreditamos, como eu disse, que a maioria dos casamentos tem tudo para dar certo. A grande questão é as pessoas saberem como. E hoje as pessoas guiam muito a sua atitude, a sua postura dentro do casamento com base em senso comum, de Hollywood ou da religião. Hollywood ensina o amor como uma grande obsessão, aquela coisa, você tem que estar obcecado, você tem que morrer por amor. Gente, isso aí é senso comum. Hollywood mostra os casais lutando muito para começar a relação, mas depois termina o filme com eles conseguindo ficar juntos, não é? Mas aquilo ali é só o início da relação. Hollywood não mostra que muito mais esforço nós temos que fazer, e isso é o próprio casamento, é o amor se construindo, ganhando raiz, ganhando carne, ganhando músculo. Temos que fazer muito mais esforço depois da relação ser iniciada. Mas Hollywood mostra só um esforço até o começo.
e mostra o amor como uma obsessão. A religião, por seu lado, nada contra nenhuma religião, tá, gente? Toda religião tem princípios maravilhosos, se forem devidamente compreendidos e vividos também. Mas a religião, de certa maneira, ela mostra a relação estável, o casamento, como uma obrigação. Hollywood é obsessão. A religião é obrigação. Tem que ficar junto para sempre. Né? O casamento não pode terminar. Gente, às vezes o casamento não está florescendo. As pessoas estão se arrebentando, estão arrebentando os filhos. Né? Mas tem que ficar junto. Então, olha, casamentologia não é senso comum. Nós, através da nossa própria caminhada conjugal, eu e Fabiane, temos aprendido, colocado em prática uma série de conhecimentos que tem nos feito, de fato, vivenciar um amor que se renova. Então, somos casados há 26 anos, né? Mas olha, já nos recasamos muitas vezes, né? Já redescobrimos a fonte do amor. O amor acabou. Nós acreditamos que o amor pode ser renovado eternamente, se o casal, de fato, souber o que fazer. Então, a gente quer, a casamentologia, criar uma cultura positiva de casamento. A gente pode aprender. Felicidade conjugal não é para uns poucos apenas, não é sorte, não é golpe do destino, não é loteria. Casamento não é loteria, gente. Casamento é inteligência emocional. E a gente da casamentologia, a gente quer criar então uma cultura positiva de relacionamento. Nós acreditamos que o amor dá certo. A maioria esmagadora dos relacionamentos tem tudo para dar certo. Só respira. Muita calma nessa hora. Você está numa relação estável? Então, muita calma nessa hora. Tem coisas para você aprender. Existem dinâmicas que você pode aprender e começar a colocar em prática no seu relacionamento. Basta saber como. Tem uma frase que a gente gosta muito e usa aqui muito na casamentologia, que é o sucesso deixa pistas. Né? Então, quando você quer fazer sucesso, né? Então a sua empresa, você vai estudar os grandes empresários, Warren Buffett, né? Bill Gates e tantos outros. Ok, a ciência hoje tem estudado os casais que dão certo a longo prazo. Alguns autores chamam esses casais de os ninjas do casamento. São casais que aos 50 anos eles são mais apaixonados do que eram aos 20 anos. O que eles fizeram? Será que eles são iluminados, né? Escolhidos pelo universo para serem os poucos felizes, né? Na relação estável? Absolutamente. A questão é que hoje a ciência tem estudado esses casais e tem descoberto o que eles fazem. E quando se replica em qualquer casamento o que esses casais ninja fazem, esses outros casamentos que estavam capengando, esse casal que também estava perdido, que ao invés de encontrar a fonte do amor eterno, foi parar no poço da negatividade, esses casais também começam a se desenvolver e a florescer. Então, o sucesso deixa pistas. E esses casais de sucesso, ok? A gente quer sucesso para tanta coisa. A casamentologia acredita, gente, que, olha, o casamento, para quem casou, é o maior empreendimento da vida humana. Ele é o nosso maior negócio. Não há nenhuma outra instituição que vai proteger mais a sua saúde, as suas finanças e o bem-estar dos seus filhos. Filhos dão problema, filhos são um desafio. Mas filhos que crescem num casamento, em meio a um casal que está aprendendo e crescendo no amor, esses filhos vão ter suas lutas, mas eles vão também encontrar o seu caminho de bem-estar na vida. Então, se o casamento, um bom casamento, nos oferece tudo isso, olha, melhora a nossa saúde, a gente vive de 4 a 5 anos mais, né? Se eu soubesse que ia morrer hoje e pudesse ganhar mais 4 anos, eu queria. Casais felizes vivem até 4 anos a mais. Pessoas felizes no casamento. Num casamento feliz. Tá? Não acreditamos, como eu disse, num casamento que simplesmente vai permanecer porque é uma obrigação religiosa. Sim, eu sou a favor do casamento. Nós somos a favor de uma relação estável. Mas nós acreditamos que uma relação estável tem que valer a pena. E nós podemos fazer valer a pena. Então, gente, olha, não é que o casamento não funciona. As pessoas falam isso,
né? Ah, o casamento não funciona. E eu ouvi uma história uma vez que eu acho que se encaixa muito bem para contrapor aí esse argumento de que o casamento não funciona. A historinha é muito simples, né? Vinha um caminhão muito pesado e esse caminhão foi atravessar uma ponte e na hora que o caminhão estava no meio da ponte, a ponte quebrou, ruiu. E as pessoas que estavam próximas ouviram aquele barulhão e disseram, né, de maneira singela, olha, o caminhão quebrou a ponte. A moral que eu quero aplicar é a seguinte, o caminhão é o casamento, é um modelo de relação que a gente entra, uma relação estável. A ponte são as duas pessoas em relação, ok? Os dois parceiros. E aí, então, o caminhão veio passando, ou seja, os dois que se amaram casaram, e aí, então, foi o casamento que desabou a relação? Ou foi, então, o casamento que mostrou as rachaduras que já haviam nessa ponte? Nós, como seres humanos, somos fragmentados. Nós temos, é da natureza humana o amor. O amor é natural. O problema é que nós recebemos uma formação ou uma deformação sobre certos aspectos que nos deseducou, nós não sabemos amar, né? Nós desaprendemos o amor. Então o que nós precisamos é descobrir onde que estão essas fissuras no ser humano, onde que está essa fragmentação. Então não é que o casamento não dá certo, os seres humanos estão fragmentados. E aí quando eles entram num nível de intimidade, que é tudo que queremos na vida, tudo que queremos na vida é intimidade com o ser humano. Mas quando nós entramos numa relação íntima com alguém, chegamos tão próximos de alguém como jamais havíamos chegado na vida, nem com pai, nem com mãe, nem com irmão, nem com amigo. Casamento é uma relação íntima única. As nossas limitações e fragmentações, as rachaduras aparecem. Então, olha, nós temos uma metodologia. Deixa eu dar uma paradinha aqui, só para lembrar a você, se você ainda não se inscreveu no nosso link, nós temos um site, tá? Quando acabar aqui a live, vai lá, tá? Tá no nosso perfil aqui do Insta, casamentologia.oficial, vai lá, clica, se inscreve, você vai passar a receber todo dia uma dose de encorajamento para o seu relacionamento. Não desista, não desista. É isso que a gente quer também encorajar as pessoas a não desistirem. O relacionamento fica bom? Fica. Se você souber o que fazer e persistir. Tem que querer. É para gente corajosa. É para gente de fibra. Mas olha, vale a pena. Então você vai receber todo dia, se inscrevendo lá, uma dose diária de amor, encorajamento, uma frase no seu e-mail, tá? Todos os dias. E você também vai ser aí avisado do início da nossa plataforma, que semana que vem vai estar sendo inaugurada. E vai fazendo suas perguntas sobre o que eu estou falando, tá bom? Que a gente vai responder daqui a pouquinho algumas. E o que não der, a gente vai responder amanhã. Bom, nós acreditamos em tudo isso, mas também entendemos que isso não vai acontecer por passo de mágica, ok? Não tem mágica, a gente tem ciência. Tá? Não tem aquela coisa, traga o amor de volta em 7 dias. Não tem isso não, gente. Tá? É ciência, é trabalho duro, é coração, é entrega, tá? É desejo de crescer em intimidade com o outro ser humano. Então nós acreditamos numa metodologia. Essa metodologia são 4 trilhas. Tá? Então nós acreditamos que o casal que percorrer essas 4 trilhas, eles vão conseguir, ao invés de irem parar no poço da negatividade, eles vão conseguir encontrar a fonte do amor que se renova eternamente. Onde está o seu relacionamento hoje? Está no poço da negatividade, está caminhando para lá, tem cheiro de enxofre, alguém já disse. O poço da negatividade. Por quê? Deixa eu te explicar. O que é o poço da negatividade? Poço da negatividade, alguém já chamou um grande especialista em família, John Gottman. Ele estudou famílias durante 40 anos. Ele chamou esse poço da negatividade de os 4 cavaleiros do Apocalipse. E o que são eles? Um é pior do que o outro, tá? Primeiro, crítica. Quando o relacionamento está numa crítica sem fim, num ciclo, numa espiral, num looping de crítica, eu te critico, você se sente esmagado, me critica de volta e assim por diante. Crítica, desprezo, sabe aquela coisa? Quando ela chegava perto de você, você olhava e dizia, boa noite, querida. Né? E hoje ela chega em casa ou ele, você está assim no celular. Opa, né? Isso é desprezo. O outro está falando, a gente não dá atenção. Então, crítica, desprezo, defensividade. Não, o problema é seu. Não, eu não tenho responsabilidade com isso.
né? É aquela coisa de ninguém assumir responsabilidade. Olha, uma das coisas que faz um relacionamento florescer é a gente ter a capacidade de compreender qual é a nossa contribuição. Isso é assumir responsabilidade. Eu saio da defensividade, eu sou vulnerável o bastante para dizer assim, olha, realmente eu tenho aí essa dificuldade, eu tenho essa limitação, né? Então, crítica, desprezo, defensividade, os cavaleiros do apocalipse, o poço da negatividade. E por último, o silêncio sepulcral. O casal não conversa mais. Gente, para enfrentar os 4 cavaleiros do apocalipse, nós temos as 4 trilhas do amor. E eu vou te explicar elas agora. Primeira dimensão humana que a gente tem que recuperar, lembra? Não é o casamento que é um problema. Não é o casamento que é pesado demais. A ponte que tem rachaduras. Nós é que somos fragmentados. Casamentologia vem com a metodologia que nós acreditamos, entendemos e temos experimentado. Olha, não tinha cara mais fragmentado, mais mal acabado no início do casamento do que eu, gente. Eu tinha certeza que meu casamento não ia durar mais do que um ano, tá? Por um lado, eu encontrei uma pessoa fabulosa, que é minha companheira Fabi, minha sócia, minha companheira, minha amante, minha namorada, minha melhor amiga, tá? Mas em parte porque nós procuramos realmente não aceitar que o nosso relacionamento fosse parar no poço da negatividade. E nós fomos buscar conhecimento, treinamento, caminhos, e nós descobrimos que existe um caminho seguro para o amor florescer. Para enfrentar os 4 cavaleiros do apocalipse, 4 trilhas do amor. Primeiro, presença. Primeira coisa que a gente tem que resgatar no ser humano é presença. Olha, hoje a gente está vivendo num mundo da desatenção. As pessoas estão distraídas demais. Deixa eu te dizer, amor se soletra atenção. Está distraído, tá? Tá ansioso demais, está ansiosa demais, está com muita coisa no cabeção. O amor não chega para o outro. Não quer dizer que você não ame, mas o amor não vai chegar para o outro. Presença, resgatar a presença, a primeira trilha do amor é fundamental. Isso significa estar onde estou. Significa resgatar a consciência. Eu estou aqui. Você viu quanto mal entendido, às vezes, na comunicação? Por quê? Porque a cabeça está cheia de coisa, gente. Então, resgatar a presença, resgatar a autoconsciência. O que é autoconsciência? É eu estar em mim. É eu estar presente e atento a mim mesmo. Você sabe que o maior especialista do mundo em inteligência emocional é o pai da inteligência emocional, o Daniel Goleman, catedrático de Harvard. Ele diz que a base da inteligência emocional é a autoconsciência. É você se perceber. Para isso você tem que estar onde você está, né? Dizem os especialistas que uma pessoa que tem autoconsciência desenvolvida, em qualquer momento do dia que ela parar, ela consegue sentir e ouvir o próprio coração bater. Deixa eu te perguntar, se você parar agora, você sente seu coração? Mesmo que ele não esteja disparado é fácil, né? É uma bomba hidráulica aqui dentro. Mas mesmo no estado de repouso, você consegue ouvir seu coração? Então, quanto mais eu consigo, de fato, me perceber, me entender, isso passa do nível fisiológico para o nível psicológico, né? Para o nível da alma. Eu percebo o fisiológico, eu sinto onde eu estou, meus pés estão aqui, eu respiro com consciência, eu desenvolvo presença. E isso tem desdobramentos que favorecem a minha percepção do meu eu. Sabe qual é um dos maiores problemas do casamento? Ego. O que é ego? Ego é a personalidade, que a gente desenvolveu ali mais ou menos entre 2 a 5 anos. Tá? E o ego, gente, ele é, como diz uma professora querida, o samba de uma nota só. É uma neurose. É o nosso jeito de ser. Já viu que às vezes um cônjuge fala assim? Esse é o meu jeito. Meu avô era assim, meu pai é assim, eu sou assim também. Gente, olha, a presença tem a ver também com a gente perceber a gente mesmo. Perceber a nossa personalidade. E perceber qual é o impacto da nossa personalidade no outro. Já viu quando um cônjuge está fora de si? Está nervoso, está dando aquele ataque de pelanca, está meio ali desregulado, desequilibrado. Se você colocar essa pessoa, tá, numa criança de 5 anos, dá certinho. Todo ser humano tem dentro de si uma criança interior ferida. Tá? E a presença, essa dimensão da presença, que é a consciência plena, que é começar a se perceber. A gente só vê o defeito do outro.
Presença me leva a compreender qual é o impacto da minha personalidade no outro. Primeira trilha, então, presença. Segunda trilha, fundamental para, de fato, nós conseguirmos enfrentar esse desafio que a maioria dos casamentos sucumbe diante dele, que é o poço da negatividade. Eles vão esfriando, eles vão perdendo interesse, eles vão começando a criticar demais o outro, só vê o defeito do outro, começa a desprezar, começa a se defender, ninguém assume responsabilidade e termina um grande silêncio. Tá? Olha, uma segunda trilha fundamental é a dimensão do propósito. Primeira dimensão, então, primeira trilha é presença. Segunda trilha, propósito. Olha, propósito tem a ver com essa nossa capacidade de encontrar um porquê. Por que eu estou casado? Por que eu quero ficar casado? Nós, na casamentologia, entendemos que o casamento ele não é meramente um portal de felicidade. O casamento é uma escola de vida. De vida. Mas será que compreendemos isso? Porque isso tem a ver com uma visão mais profunda do que é a relação. Então, eu não entro numa relação apenas para me dar bem. Ok? Eu entro numa relação para fazer o bem. Eu quero o amor, gente, o amor maduro, ele se alegra na alegria do outro. Qual que é o câncer dos relacionamentos? Egoísmo. Quando que um casamento começa a ficar muito ruim? Quando a métrica da confiança cai. O que é a métrica da confiança? Métrica da confiança é quando eu percebo que assim, cara, eu tô mal, mas você se diverte. Você não se preocupa com eu estar mal. Ou o contrário, né? Então a métrica da confiança é quando o casal consegue assim, olha, eu quero estar bem, mas eu quero que você esteja bem também. É quando eu percebo, eu olho para a Fabi assim, e eu percebo, puxa, essa menina, ela quer o meu bem. E por isso eu posso confiar nela e me entregar cada vez mais a ela. Mas muitos casamentos vão caindo exatamente nesse desencontro de propósito, né? Eles não têm ali propósitos, valores alinhados. E ali eles entraram no casamento, em muitos casos, com uma mentalidade de ganha-perde. Então, para eu ganhar, alguém tem que perder. Um bom casamento, ele é ganha-ganha. Isso tem a ver, gente, com esse princípio, com um sentido maior de propósito. Por que eu estou casado? Eu ouvi alguém falar isso um dia, eu achei belíssimo, eu guardei para mim, né? E aprendi aquilo ali para sempre. Qual é o propósito da relação? A gente vai morrer um dia, né, gente? Então, assim, um dia a gente vai entregar nosso cônjuge para Deus. Né? Então alguém já disse de maneira muito bela, muito espiritualizada, que um dos propósitos do casamento é um dia eu entregar o meu cônjuge para Deus melhor do que eu encontrei. Então hoje, gente, a gente não quer mais ficar casado simplesmente por uma questão de segurança social ou financeira, status social. Isso passou, gente. A gente vai para o casamento e a gente quer, e a gente precisa realmente transcender, evoluir. Mas para isso é necessário que o casamento tenha uma dimensão de propósito. Que a gente resgate um sentido de transcendência. Né? Então, para mim, por exemplo, quando eu penso no meu casamento, né, eu também penso assim que além de contribuir para a felicidade de um outro ser humano, eu também desejo que ela me tenha como seu melhor amigo. Eu quero que ela se sinta protegida na nossa relação. Eu quero que ela se sinta verdadeiramente valorizada. Sabe por quê? A Fabiane não é só a Fabiane. Na Fabiane está a humanidade inteira. É por isso que é uma tolice, uma pessoa, né? A maioria dos casamentos tem jeito, tá, gente? Só tem que saber o caminho, as trilhas. Ó, né? Presença, propósito. Tá? Tem como chegar no poço, na fonte do amor eterno e sair do poço da negatividade. Mas para isso tem que ter uma direção maior, tem que ter um propósito. E muitos entram na relação com essa ideia de eu vou me dar bem, né? Eu vou me dar bem. E muitas esposas têm essa visão do seu cônjuge, cara, só se preocupa com ele mesmo. E muitos cônjuges também, maridos também, olham para suas esposas e dizem o mesmo. Então, gente, é necessário recuperar o propósito da relação. Alguém já disse que quando a gente tem um grande porquê, a gente encontra um como. Não acho que ninguém tem que ficar casado até a morte num relacionamento horrível. Onde, né, às vezes as pessoas falam assim, não, mas estamos casados por causa dos filhos. Né? Olha, às vezes o melhor favor que você faz aos seus filhos é acabar com essa guerra que vocês vivem. Como alguém já disse, é preferível um divórcio em paz do que um casamento infernal. Então, a segunda trilha é propósito. É necessário resgatar, desenvolver, tá? E fornecer à relação elementos
que promovem um sentido de transcendência na relação. Porque tem momentos onde nós naturalmente encontramos obstáculos na relação. Se você não tiver um grande porquê, você desiste. Então o propósito é fundamental para que eu não desista daquilo que mais vale a pena, tá? Que é a construção de uma relação de amor íntima, estável a longo prazo. Terceira trilha do amor, paixão. Tudo com P, tá, gente? Presença, propósito, paixão. Uma boa relação estável, ela é uma amizade sublime, mas ela também tem paixão sem limites. Veja bem, não é a paixão obsessiva lá de Hollywood, ok? É uma paixão sem limite, é um desejo pelo outro, um desafio. Um desafio porque a gente conhece alguém que a gente ama, a gente fica muito ansioso, medo de perder, aí a gente quer casar, vai morar junto e tudo, juntos trapinho, né? A gente quer o quê? A segurança do casamento, a gente quer a estabilidade do casamento. E a estabilidade do casamento, realmente, ela é boa para o amor, mas ela é perigosa para a paixão sem limite. Por quê? Porque nós temos uma tendência, gente, a nos acostumarmos com o outro. Né? Ver o outro pelado para lá, pelado para cá, ver o outro sentado no trono. Né? A gente vê o outro em tanta situação desajeitada, a gente vai se acostumando com o outro. Sabe aquela coisa? Vai desenvolvendo uma espécie de um desprezo tênue. Uma coisinha assim do tipo, né? Cachorro de casa não se corre atrás. Deixa eu te falar, corre sim. Gente, um grande relacionamento estável não pode desprezar a dimensão da paixão sem limite. Eu estou falando aqui de duas coisas. Primeiro, eu estou falando de amizade. É isso mesmo, não me enganei não. Para você manter viva a chama da paixão no relacionamento, tem que ter uma amizade sublime. As pessoas falam assim, equivocadamente: ah não, Felipe, o nosso problema é que acabou virando só uma amizade, um beijo, a gente era só amigo, não tinha mais tesão, não tinha mais nada. Não, isso é um equívoco. Tá? Não era amizade, tinha uma tolerância. Olha, uma amizade é algo extraordinário. Uma amizade, olha, é encantador. Você sabe que muitos relacionamentos extraconjugais começaram como? Amizade, gentileza, cooperação, atenção. Né? E aí, gente, olha, realmente é importante a gente entender que para manter viva essa trilha e para a gente não sair dessa trilha que leva à fonte do amor que se renova eternamente, é necessário entender que um bom casamento é uma amizade sublime. E uma amizade sublime é algo que favorece o erotismo, favorece a libido, o tesão do casal. Tá? Então, assim, gente, amizade, é isso aí, amizade. Tá? Bom, olha só, esse é um assunto, tá? Que realmente ele pode ser aprofundado, porque ele é um assunto quente. Falar de paixão, falar de sexualidade é um assunto quente, tá? Então, olha, faz as suas perguntas aí, tá? E quem ainda não fez sua inscrição no nosso site, passa lá no nosso link que está no nosso Insta, tá bom? E se inscreve lá, você vai receber todo dia a dose diária do amor, tá? E você vai poder também chegar na nossa plataforma que vai ser inaugurada semana que vem, uma grande plataforma de educação conjugal. Gente, não existe gente que pode ser feliz, deu sorte no amor, e gente que não deu. A maioria dos casais, estou repetindo mesmo, tem tudo para dar certo. Não desista do seu relacionamento. Olha, mas não é só força, é entendimento. O amor tem ciência. Não é amar de qualquer jeito. Ah, eu amo muito. Olha, mas ama sem entendimento. E amar sem saber amar machuca quem nós amamos. Então, olha só o que eu estou te falando hoje. Uma das trilhas, a terceira trilha do amor é a paixão. E a paixão, para se manter viva, precisa de amizade de verdade. Eu ser o melhor amigo da Fabi e ela ser a minha melhor amiga. Uma das coisas ruins do casamento é a tal da familiaridade. A gente se familiariza. Eu acho que eu já sei tudo sobre o outro. Olha, e bons amigos, eles querem sempre saber mais do outro. Eles conversam longamente. Eles conversam sobre coisas que nunca tinham conversado. Eles têm prazer em aprofundar o conhecimento um do outro. E aí, gente, de uma amizade assim,
não tenha dúvida, surge libido, surge tesão, surge o erotismo. O erotismo tem que ser mantido no casamento. Bom, as pessoas falam assim, eu concordo em parte. Felipe, sexo não é tudo. Claro que não é tudo, imagina. Mas sexo, gente, é 51% da relação, tá? Ah, Felipe, eu não concordo com isso. Não, você pode não concordar. Eu respeito que você não concorda. Mas na casamentologia, gente, a gente não está falando de achismo. Tá? Uma das coisas que mais liga dois seres humanos é um neurohormônio chamado ocitocina. E esse neurohormônio, ele quando liberado, além de muitos benefícios para a saúde geral, ele promove o vinculamento do casal. É a cola. Ocitocina é o cimento da relação. E quando ela é abundantemente também liberada, não apenas no momento do prazer sexual. Então, olha, quanto mais um casal se toca não só com conotação sexual, carinho, amizade, apoio, aconchego, encorajamento, mas também, não tenha dúvida, né? O toque sexual, casamento, gente, tem que ter sexualidade de qualidade. E um sexo de qualidade é um sexo que tem erotismo. O que é erotismo, gente? 4 coisas sustentam o erotismo. Primeiro, mistério. Tem que ter um mistério, gente, né? Mistério da meia-noite, né? Tem que ter um mistério, tem que ter uma coisa. E às vezes, gente, sabe, vira uma coisa tão banal, tá? Uma rapidinha é maravilhoso. Mas olha, a gente tem que cuidar também com carinho daquele momento do encontro do casal, né? Então, mistério, alteridade, tá? O segundo elemento que sustenta o erotismo. A autoridade é manter, olha, aquela coisa, né, de saber que um não é a extensão do outro. Eu sou eu, você é você. É manter a individualidade. Terceiro, o lúdico, brincadeira. Gente, tem que voltar a brincar. Tem que voltar a brincar. E quarto, essa dimensão também da transcendência. Gente, sexo não é só sexo. Sexo é uma união de almas. Um sexo profundo, ele une duas pessoas de uma forma maravilhosa. Tá? Então, gente, olha, paixão. Casamentologia tem uma metodologia. Eu estou te falando dessa metodologia de maneira muito sucinta. A gente vai aprofundar isso tudo em outras lives, tá? Primeira trilha do amor da nossa metodologia, presença. Segundo, propósito. Terceiro, paixão. Tem que ter paixão. Mas deixa eu te dizer também, esses P's, as trilhas, não estão arrumadas aleatoriamente. Tudo começa com presença. Se você não resgatar a dimensão da consciência, muita gente, por exemplo, às vezes joga fora, né, um relacionamento, né? Claro que ninguém se joga fora, ninguém é objeto, é força de expressão. Quem desiste de uma relação, gente, é falta de consciência. Porque a plena consciência, um ser humano que está consciente, ele é amoroso. Ele consegue amar a si mesmo e ele também consegue oferecer amor ao outro. Então tudo começa com presença, tá? E eu quero terminar então, falei de presença, propósito, paixão, tem que ter paixão, amizade sublime, mas paixão sem limite. E eu quero terminar falando do último P, que é positividade comunicacional. Por que muitos casamentos chegam no poço da negatividade, né? Por que eles acabam ali cercados pelos 4 cavaleiros do Apocalipse? Crítica, desprezo, defensividade, silêncio, sepulcral. Porque eles não souberam se comunicar de maneira mais positiva. Casar é conflitar. Botou 2 seres humanos juntos, naturalmente vai ter aí conflitos, naturalmente. Deixa eu te falar. Não pense que vocês só podem ser felizes se vocês não brigarem mais por nada. Tá? 63% a 69% dos problemas, dos conflitos de um casamento não vão nunca se resolver. Olha só. Mesmo nos casais ninja, mesmo naqueles casais que se desenvolveram muito lá no amor, eles não resolveram 69% dos problemas do casamento deles. Mas parece que, a despeito disso, eles encontraram o caminho, a trilha para a fonte do amor que se renova eternamente. Essa trilha também é a trilha da positividade comunicacional. A gente tem que saber cessar a negatividade. Tá? A gente tem que saber sair desse lugar de crítica, de desprezo, de humilhação, de defensividade. Tá? O casamento, gente, tem que ser um lugar de segurança. As pessoas não brigam igual, os casais não são iguais na hora da briga. Tem casal que é mais conciliador,
começam uma discussãozinha e já chegam ali numa conciliação. Tem aqueles casais que evitam a briga, quando vê que já evita, fica quieto, se afasta, se acalmam. E tem aqueles casais passionais, né, que brigam mesmo, colocam a alma ali na briga. É interessante que nenhum desses três estilos de conflitar, de brigar, né, seja os conciliadores, sejam os evitadores ou os passionais, nenhum dos três é melhor ou pior para o casamento. O que vai fazer a diferença nessa positividade comunicacional é a capacidade que esse casal vai ter de aumentar as interações positivas na relação. Não tem como não ter briga, não tem como não ter um momento assim, né, que a gente ali perdeu um pouco a gentileza, a elegância, a calma. Isso acontece, não pode virar o tom do casamento. Mas o que fazem os casais que dão certo? Eles intencionalmente, eles aumentam o número de interações positivas. Então, para uma coisa ruim que aconteceu, então, por exemplo, ali, ao invés, você sabe que existe uma diferença entre crítica e queixa. Ah, Felipe, então não pode criticar? Não. Crítica fere a alma do indivíduo, tá? Mas a gente tem que falar sobre os problemas, claro. Na hora certa, na dimensão certa, nós temos que apresentar as queixas, ok? Então, crítica é uma coisa, queixa é outra. A queixa é o seguinte, né? Eu vou começar pela crítica. A crítica é o seguinte: nossa, Felipe, você não tirou o lixo, você é relaxado mesmo. Ok? Isso é uma crítica. Porque a Fabi ali, né? Ela não falou apenas de uma ação errada. Ela falou que eu sou o errado. Eu sou relaxado. Você é um porco, né? Você é um porco. Então, isso é crítica. O que é a queixa? A queixa é o seguinte: meu amor, eu vi que você esqueceu de tirar o lixo. Eu queria te pedir a gentileza de tirar o lixo para nós, porque isso me deixa bem satisfeita com a nossa casa. Ok? Ela apresentou uma queixa e não uma crítica. Positividade comunicacional, gente, é a gente saber se comunicar de maneira positiva, que não agrida, que não coloque o outro na defensiva, que não gere uma sobrecarga emocional. Olha, um grande especialista em casamento, ele pesquisou e ele chegou à conclusão que a maneira como um casal briga, como eles começam uma briga, nos primeiros 3 minutos já dá para saber se eles vão se divorciar ou não, em algum momento da vida. E ele desenvolveu essa metodologia, essa capacidade de aferição aí da relação do conflito com o divórcio, com uma precisão tal que ele conseguiu provar que a maneira como um casal briga, dá para saber se eles vão se divorciar ou não, com mais de 90% de precisão. Gente, então, olha, saber se comunicar de forma positiva, virar, né? Estão indo na direção do poço da negatividade. Vocês não casaram para isso, a gente não se juntou para isso. O amor não nos uniu para a gente parar nesse lugar, que alguém já chamou também de motel barato. Um motel barato, já fui um motel barato, já fui um motel barato. Nunca mais, nunca mais. Né? Sabe Deus o que tinha naquele lençol ali. Vai no motel caro, vai numa coisa, né, que vale a pena. Mas o motel barato foi chamado também, usado como metáfora para esse poço da negatividade, esse lugar que o casamento pode chegar, mas não tem que chegar. Vocês podem virar o rumo. Para isso existe a casamentologia. Para isso nós temos uma metodologia que embasa todos os nossos treinamentos. Nossos treinamentos não são baseados em bom senso, né? Ou melhor, em senso comum, seja de Hollywood, né? O comum que se diz sobre o que é o amor, o romantismo. Romance é uma coisa, romantismo é outra. E nem no senso comum da religiosidade tacanha, que não pensa, que não analisa a ciência. Não, não, não. Nós acreditamos que a ciência está aí para nos ajudar. E existem maneiras de nos comunicarmos de forma mais positiva, que vão conduzindo o nosso relacionamento para longe do poço da negatividade. Né? E para isso, gente, tem caminho, tem trilha. Tem trilha. Se você já observou o símbolo aí da casamentologia, é um coraçãozinho, né? E o que são aquelas divisões? São 4 seixos, 4 pedrinhas. Qual é a ideia ali? Qual é a ilustração, a moral que está embutida na nossa logo? Na realidade, são 4 pedrinhas. Cada pedrinha é uma trilha do amor. Uma pedrinha significa presença, a outra propósito, a outra significa paixão e a outra positividade na comunicação. E você sabe que nas trilhas, os trilheiros aí, né, os trilheiros experientes que já sabem, que encontraram qual é o caminho, a trilha certa,
eles fazem montinhos, totens com pedras, né? Uns totemzinhos de pedra, para indicar para quem vem atrás não se perder no meio do caminho. É isso que a casamentologia deseja ser para milhares de pessoas. Um referencial seguro, um totem seguro, trilhas seguras muito bem indicadas, tá? Treinamentos baseados em boa ciência, em boas práticas. Ah, Felipe, mas e o romance? Ciência não é tudo. Deixa eu te falar. Se eu tiver um câncer, eu quero ir para o Einstein. Eu não vou ali no lugar da curandeira, todo o meu respeito às crenças, tá, gente? Mas eu não vou. Até posso ir, mas assim, depois eu vou para o Einstein. Tá? Então, gente, o nosso relacionamento não pode ser baseado, nossas decisões precisam de mais consciência. O casamento, a relação estável, é muito importante para a gente lidar com a nossa relação com desdém, com desleixo, de qualquer maneira. Não é sorte, não é, gente, é algo, né, os céus nos escolheram. A maioria dos relacionamentos pode dar certo. A gente só precisa saber como, e para isso existe a casamentologia, né, como um referencial seguro, onde os casais vão poder aprender. A gente aprende. Tá? Eu não sou para o casamento. Não. Só se você não quiser. Porque se você quiser e você, de fato, se comprometer a aprender como, de fato, amar melhor, com base no melhor ensinamento, nas descobertas de ponta da ciência, das neurociências, da psicologia. Olha, gente, a ciência está aí para nos ajudar. E hoje a ciência está dizendo isso. Olha, os casamentos, as relações estáveis, uma relação estável bem-sucedida é a melhor coisa que um ser humano pode investir na sua vida. Então eu vejo às vezes os profissionais investindo milhões e milhões em treinamentos. Eu vou lá no coach tal, eu vou lá, lá nos Estados Unidos. E, olha, tem que ir mesmo, né? Se desenvolvam em termos da profissão, da carreira. Se você tem uma empresa, né? Ótimo, mas deixa eu te dizer, no final, ninguém quer ser enterrado dentro de uma Ferrari. Ninguém quer ser... Sabe quem o Pelé quis lá no final? Ele quis os filhos. Ele quis lá... Ele casou várias vezes, né? Que ele não conhecia a casamentologia. Que o Pelé teria vivido mais uns 4 a 5 anos. Né? Ele não pôde conhecer a casamentologia. Você está tendo a oportunidade de conhecer. Se não se inscreveu ainda, vai lá no nosso link e se inscreve. Tá? Enfim, mas hoje a ciência está dizendo que não há nada de mais precioso que promova mais a saúde e a felicidade e o bem-estar do que uma relação estável, saudável e florescente. Como eu disse, isso não é sorte, né? Isso não é golpe do destino, não é, né? Os céus nos escolheram. Isso é para a maioria dos casais. Vocês podem ser felizes no casamento. Gente, eu tinha tudo, eu e Fabi, para o nosso casamento ter sido um completo desastre. Nós somos diferentes em muita coisa. E muita coisa. Nós temos hábitos diferentes, mas nós decidimos ficar juntos, nós decidimos que nós iríamos aprender a amar um ao outro, né? E nós estamos nessa trilha. Então, o que é a casamentologia? É o fruto de um relacionamento que tem crescido, tem se fortalecido, tá? E eu quero encorajar vocês a caminharem com a gente, porque nós temos um sonho e uma missão. Empoderar relacionamentos estáveis para que eles floresçam. Porque isso aí, inclusive, tá, gente? É uma questão de saúde pública.